pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol do Piccolo Amore e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porquinhos da Índia, mas não sobre o animal em si, mas aonde a gente precisa colocar eles, né? Quais são os melhores locais, quais são os tipos de produtos que vocês vão encontrar para esses animaizinhos. Aqui no Brasil é super comum você encontrar porquinhos da Índia como pet, né? E só vem crescendo cada vez mais quanto menor o ambiente onde os donos, né, os tutores têm para alocar um pet, mais eles são procurados. Sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo o que é um porquinho da Índia, né? Uma tomada geral, só para vocês terem uma ideia sobre o que a gente está falando. Porquinhos da Índia são roedores, mas eles não são tão próximos de um hamster, por exemplo, né? Vou deixar aqui a fotinho de um porquinho da Índia. Porquinhos da Índia são roedores sim, mas eles não têm, por exemplo, bolsas para guardar alimento como os hamsters, né? Então ele pode ser um primo distante, talvez? Acredito que sim, mas também são muito próximos dos coelhos, que também são pets super comuns, né? A gente encontra muitas pessoas que têm coelho como pet. Bom, o porquinho da Índia também é conhecido como preá. Fora do Brasil, você pode encontrar ele como Guinea Pig. E tem muitos sites que falam sobre o animal e tudo mais. E eles são característicos pelo barulhinho que eles acabam fazendo, né? Depois eu vou tentar colocar um pouquinho o barulhinho das minhas porquinhas, ou senão vocês encontram também pela internet, não é mesmo? Continuando. Onde a gente pode colocar os porquinhos? Bom, antigamente digo uns 5 anos atrás, ou até menos, né? Os porquinhos, eles eram condicionados, né? Os proprietários, as pessoas que iam atrás de ter um porquinho da Índia, eles eram direcionados a colocá-los em uma gaiola, né? Da mesma forma que os coelhos. Então, era colocado numa gaiola de uns 60 centímetros no máximo por 30, 40 centímetros de profundidade, como essa aqui. E conforme foi passando o tempo, foi entendendo qual é a real necessidade que o animal tem e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida deles dentro das nossas casas. E aí foi criando uma forma diferente de dispor o ambiente para eles. E aí começaram a se vir os cercados, os cercados no geral, né? Tem aquele, ou é um espaço dentro da sua casa que você deixa para eles, ou é um cercado ali de 1 metro por 60, 1,20 m por 80. Então depende muito de qual é o espaço que você tem disponível para o pet e quantos pets você vai ter naquele mesmo ambiente, né? Quanto mais você tiver, maior o espaço você precisa ter. Não adianta vocês quererem ter um porquinho da Índia num cubículo de, sei lá, 60 por 30. Ele é muito pequenininho, né? São animais que gostam de correr, eles precisam desse tipo de atividade. E o quanto menor o espaço para eles, pior fica com relação ao estresse. Então eles podem começar a se coçar demais, aí vem a parte da limpeza da gaiola, do cercado e por aí vai, né? As gaiolas foram banidas para porquinho da Índia? Sim e não, né? Se você precisa levar o animal para um veterinário, se você tem um espaço ali bacana para eles, mas quer
condicionar eles a dormir num espaço fechado, algo do tipo, você pode ter uma gaiola ali para ele, né? Mas para períodos específicos ou para você fazer esse transporte em si, né? Porque são animais que fazem xixi, fazem cocô, se for alguma coisa de uma caixa de transporte, que vocês não se sintam bem de deixar ele todo fechado. Bom, vai muito do dono mesmo, de vocês, vai muito de vocês escolherem qual que é o melhor local para deixar, e vocês que conhecem o pet, tá muito mais fácil do que eu que conheço as minhas, que trabalhei com outros porquinhos, mas era referente à venda do animal, então eu não tinha a convivência por muito tempo com aquele animal, né? Então, você que conhece o seu pet, você sabe qual que é o melhor para ele, aonde ele se adaptou muito mais fácil e ele se estressa menos, né? Seja uma gaiola aberta para fazer o transporte, seja uma caixa de transporte que nem a gente tem para cachorro e gato, é a mesma caixa de transporte, só que numa proporção menor, né? Melhor do que aqueles materiais de tecido, né? Aquelas bolsas que você leva para passeio, para viagem, essas coisas. Talvez não seja o mais indicado por conta da urina dele ser muito forte, o odor, e aí é mais difícil de limpar, né? Então, eu acredito que as caixas de transporte sejam mais viáveis com relação a isso. Vou deixar algumas opções de gaiolas que você encontra ainda no mercado. Tem as gaiolas que você tem 2 andares, tem as gaiolas que são bem grandes, né, 1 metro de gaiola. Mas os cercados acredito que são muito mais viáveis com relação à versatilidade. Por exemplo, eu comprei um cercado no Mercado Livre mesmo, e ele tinha ali um layout X, que ele tinha um 2º andar, com rampa e tudo mais. Por um tempo eu usei assim. Eu tenho gatos, então os meus gatos eles queriam entrar no cercado delas de qualquer jeito. Então usei o cercado das porquinhas totalmente fechado. Era horrível para fazer a higienização, a limpeza dos panos. Olha, era um caos. Não faça isso. Se for fazer, adapte seus pets uns com os outros, tá? Acompanhe, você tem gato, você tem cachorro e eles gostam de entrar no cercado, acompanha eles, né? Vê o dia a dia, como que tá, para chegar a um ponto de vocês não precisarem mais deixar o cercado dos porquinhos fechado, tampado. Não tampado de abafar, hein, gente, pelo amor de Deus. É um tampado de ter uma grade também por cima para os outros animais não entrarem ali, tá? Mas não vale a pena, tá? É muito melhor vocês adaptarem os outros animais, né, com os porquinhos, do que você restringir a ponto de você demorar muito mais tempo para você fazer uma limpeza simples de recolher os cocôs e limpar o feno, por exemplo, né? Ao invés de você demorar 10, 15 minutos, você demorar quase 1 hora, porque você tem que desmontar todo o cercado para conseguir fazer o acesso. Então não é viável ter um cercado onde você tem muito mais trabalho do que realmente curtir o pet, não é verdade? Pelo menos é assim que eu visualizo ter um animal dentro de casa, né? É você curtir também a convivência com eles do que você ter tanto tempo fazendo só a limpeza e... Bom, não acho legal. Enfim, o tamanho do cercado vai depender muito, como eu disse, da quantidade de porquinhos que você tem, né? O ideal de porquinhos, por exemplo, você tem 2 porquinhos para um sempre fazer companhia ao outro, é ter 60 centímetros por 1,20 ou 80 centímetros por 1,20 para ter esse espaço deles correrem. Dentro do cercado você precisa de um local para colocar o feno, se você preferir colocar um banheirinho e fazer com que eles se acostumem a fazer o xixi no banheirinho, xixi, cocô. Uma boa parte dos porquinhos consegue se adaptar dessa forma,
acertam na maioria das vezes, né? Então você fica com um cercadinho menos sujo, então você demora menos para fazer essa higienização. Você precisa de tocas, né? Porque eles gostam de se esconder, porque eles se sentem mais protegidos. Como fora do Brasil ele pode ser um animal para consumo do humano, né? Naturalmente eles têm medo e se protegem mais. Então as toquinhas fazem com que eles se sintam mais protegidos no momento de relaxamento, quando eles estão querendo dormir ou quando está muito calor, enfim, é isso. E bebedouro, né? Os bebedouros é aquele com um biquinho mesmo de metal, tal. Tenho vários modelos, eu vou deixar alguns modelos aqui para vocês darem uma olhada e na descrição do vídeo também. E a parte da forração, o ideal é a gente ter uma polionda, né, que nada mais é que um pedaço bem grandão de plástico, para você não ter o contato direto da urina se vazar no chão, né, e aí protege também as patinhas dos porquinhos. É você ter um tapete higiênico, então você põe a polionda, o tapete higiênico, melhor ser aqueles laváveis, né? Então você encontra também no Mercado Livre, por exemplo, aqueles tapetes laváveis por medida, né? Então você faz o seu cercado e pede para eles produzirem sob medida para o seu cercado. Então é melhor do que você colocar dois e ir adaptando ali e acaba piorando a situação, né? Se deixa irregular, enfim. Você coloca o tapete higiênico, coloca um soft, né? Que é também fofinho, que ele não deixa ali empoçar a urina do porquinho, ele faz passar, continua fofinho, né? Com o soft, e a urina é absorvida ali no tapete higiênico, tá? E se você se você morar numa região muito mais quente, a elanca é um material bem bacana para você colocar em épocas de calor, né? O soft, ele é muito bom para você aquecer, né? Deixar um pouquinho mais quentinho, não ter aquele contato com o chão frio. Então o soft ele ajuda a dar aquela equilibrada na temperatura. E a elanca, ela é boa para dar aquela resfriada, né? Então o porquinho ele não fica em contato direto com o soft, ele fica em contato com a elanca, que é um materialzinho mais, ele é bem fininho, mas ele é refrescante. Então eles sofrem menos com o calor, né? Ah, mas Carol, eu moro numa região extremamente quente, posso colocar um ventilador ali em cima dos porquinhos para refrescar? Não, né, gente? A gente não faz isso com criança. Pode sim colocar o ventilador pro ambiente. Sabe aquela época que a gente vai dormir, tá aquele calor do cão? Então, a gente não pode colocar o ventilador em cima da gente, porque senão no meio da noite a gente vai acordar com o nariz escorrendo, nariz entupido, muita tosse, porque você seca o ambiente, né? Você, ao invés de dar aquela refrescada, você piora a situação. Então, para os porquinhos não vai ser diferente. Você vai ligar sim um ventilador, se for o caso, e não tiver ar-condicionado nem nada do tipo, liga o seu ventilador, mas pro ambiente, né? E sempre observa como que os seus porquinhos estão reagindo, né? Ou o melhor dos mundos é, em épocas de calor, você colocar o seu porquinho num ambiente que tem um pouco mais de circulação de ar, se isso for possível. Muito melhor do que ficar colocando o ventilador, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Acredito que eu tenha falado um pouquinho sobre cada coisa, né? Então, gaiola pode ser usada ainda hoje? Pode. Você encontra bastante no mercado? Sim. Mas o ideal é você ter um espaço um pouco maior para os seus porquinhos. Eles vão te agradecer, pode ter certeza disso, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijo. Não deixe de deixar o seu like. Coloque nos comentários se vocês querem saber alguma coisa mais específica sobre os porquinhos. Eu não vou deixar de falar sobre isso, porque falar do mundo pet é o que eu mais amo falar e fazer, né?
Então eu espero vocês na próxima, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!